Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, finalizando o mês, vamos entrar agora em setembro e aqui a gente vai falar as notícias que tivemos aí envolvendo o agronegócio nessa semana. Pessoal, a gente vai falar de investimentos em logística, da recuperação das exportações de frango, do mercado da carne bovina e muito mais, e também de leite ali no final. Mas como manda a tradição, a gente tem que começar falando um pouco nos índices aqui, né? A gente tem que entender o que aconteceu no mercado durante a semana. Começando pela soja. O mercado da soja seguiu de olho ali naquela safra americana, né? A colheita começa em setembro e os relatórios ali da USDA, que é como se fosse o Departamento de Agricultura norte-americano, indicam que os trabalhos devem ocorrer sem grandes dificuldades. E o resultado da safra americana é que mesmo com uma previsão de uma safra menor, o que preocupa é a demanda, porque a China ela é a maior compradora mundial, tanto aqui do Brasil quanto lá dos Estados Unidos. Só que ela ainda não fechou os contratos antecipados e isso pressionou o preço, né, do contrato futuro ali em Chicago. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Como assim? A China, ela compra tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Por isso que quando a gente precifica a nossa soja, e a soja ela é uma commodity, o que é uma commodity? Ela pode ser trocada facilmente, não existe nada especial na soja brasileira em comparação com a soja americana, diferente do café, diferente do milho, por exemplo, e outras coisas. E aí você tem uma paridade de preço. Se a China deixa de comprar lá nos Estados Unidos, ela vai ter que comprar aqui do Brasil. Se ela compra mais nos Estados Unidos, o preço do Brasil aqui tem uma mudança. Ou seja, essa relação ela é muito direta e assim a gente acompanha pela Bolsa de Chicago, a CBOT, qual que é o preço ali da soja. Então, a China não está comprando tanto dos Estados Unidos quanto os Estados Unidos esperava. Inclusive, teve um pronunciamento do Donald Trump dizendo ali que a China ia comprar bastante, mas os números não mostram isso. E enquanto isso, aqui no Brasil, essa tensão comercial com os Estados Unidos pode inclusive mexer com o dólar, influenciando diretamente essas cotações da soja. Por outro lado, também envolvendo a soja, os prêmios nos portos continuam dando essa sustentação, ou seja, estão pagando bons prêmios para a soja brasileira. E o resultado disso é que o mercado deve seguir ali meio lateralizado no curto prazo e com um viés um pouco de baixa no médio prazo devido à quantidade de soja que vai ficar disponível ali nos Estados Unidos. Mas então, eu tenho que vender minha soja? Eu tô com uma soja parada, eu vou vender no futuro? O que eu vou fazer? Pessoal, quer saber sobre comercialização? Procura alvpagro.com.br, a gente explica para você, a gente faz essa curadoria inteira ali para entender como que é o seu caso, qual que tá os seus custos e organizar essa venda para você. Então, quer saber de hedge, quer saber de trava de preço, contrato futuro, NDF, call, put, todas essas travas, procura o VP Agro e a gente ajuda vocês ali, beleza? Indo pro milho agora, pessoal. De acordo também com a USDA, 71% das lavouras americanas de milho estão em boas ou excelentes condições, que é um número um pouco menor do que o que tinha sido registrado na semana passada, mas ainda assim é melhor do que o mesmo período em 2024. Então, ou seja, uma safra vindo muito bem também com o milho nos Estados Unidos. E além disso, 3% das lavouras lá nos Estados Unidos já estão em estágio de maturação. No Brasil, por outro lado, os preços seguem aqui estáveis. A firmeza nos portos e nas regiões da maior demanda logística, mas que é no interior, especialmente aqui em Mato Grosso, né, onde pertence a melhor cidade para se morar, que é Canarana, essa abundância de oferta, ou seja, muito milho disponível, está pressionando o preço do milho para baixo. E o milho, conforme eu sempre falo aqui, ele está numa corda bamba, onde a gente tem muita demanda, o etanol vindo, o etanol de milho, a gente vê a demanda, assim, a busca por milho sendo grande, mas a oferta também está muito grande porque a gente teve uma safra recorde. E o preço está brigando ali para onde que ele vai. Nesse momento você precisa travar o seu preço. Você precisa travar o preço se você compra para confinamento ou se você tem que vender o seu milho. Então, estude um pouco o hedge, converse com a gente aqui da VP Agro que a gente vai explicar para você não perder por causa de preço. Então, isso é o panorama dessa semana que está acontecendo com a soja e com o milho, né? Eles estão, então, enfrentando desafios mais pela oferta do que pelo clima. Já o café, não. O café tem outro problema, que é a volatilidade de todos os estoques do mundo, os estoques globais. Porque o mercado externo do café, ele está seguindo muito instável, os preços estão muito doidos, os estoques estão baixos, ou seja, os países estão com poucos café, os países estão com estoque de café um pouco reduzido e ainda tem um pouco de incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos. E assim as pessoas estão deixando de comprar, porque não sabe se vai pagar com 50% de taxa, se vai tirar essa taxa e aí você compra com 50%, depois fica com café caro. Então, enquanto os Estados Unidos mantém essas barreiras, o abastecimento interno americano pode ficar comprometido, enquanto o Brasil também tem dificuldade para redirecionar essas exportações e mandar para outros locais. Então, além disso, de tudo isso, a produção do café arábica deve cair aqui no Brasil. E o Vietnã, nesse momento, né, que é outro grande produtor do café
robusta, né, o café conífera não arábica, ele está vivendo a sua entre-safra, ou seja, vai ter menos café disponível em todo o mercado internacional. Tudo isso faz os preços subirem e caírem muito rápido, então o mercado do café agora está muito volátil, principalmente pela essa instabilidade do tarifaço do Donald Trump, então as pessoas não sabem se compram e fica um café caro ou compram agora porque vai ficar sem café. E tudo isso segue movimentando o preço, então não é o momento de travar o preço do café. Se você quer travar o preço do café agora, inclusive aqui na VP Capital a gente não vai travar porque não é o momento, beleza? E agora vamos para quem? Para o boi gordo, né? As exportações de carne bovina in natura aqui seguem muito firmes, mesmo diante das restrições dos Estados Unidos, porque carne todo mundo precisa. O Brasil tem conseguido diversificar aí destinos para manter o fluxo de embarques, ou seja, ele está mandando para outros países, e no mercado interno, aqui no Brasil, a última semana do mês costuma ser sempre a maior demanda da indústria, né? A gente inclusive teve um alongamento aí um pouco nas escalas de abate, que o início do mês estava em torno de 6 a 7 dias, e agora a escala de abate nos frigoríficos já está indo por volta dos 9 dias, ou seja, os frigoríficos compraram mais agora no final do mês, né? E essa demanda da indústria também é pela entrada de salários, porque isso fortalece o consumo e pode trazer uma alta momentânea aí nos preços. Como assim? Imagina comigo. A indústria, né, os frigoríficos, eles precisam prever a demanda, ou seja, vai ter mais carne, eu preciso comprar antes, eu preciso me preparar antes. E início do mês, as pessoas têm mais dinheiro. Com mais dinheiro, elas compram mais carne. Então, no final do mês, os frigoríficos compram mais, alongam a escala de abate, compram mais carne, porque aí no início do mês já vai ter carne nas gôndolas do supermercado para abastecer essa demanda que vai vir, vai abastecer a quantidade de pessoas que vão estar buscando carne aí com mais dinheiro do salário mensal, entenderam? Então vamos lá. Mas diante dessas oscilações que estão acontecendo, tanto no valor da arroba quanto nos custos da nutrição animal, como milho, como tudo mais, alguns especialistas estão alertando que é essencial proteger para contratos como termo, contratos futuros ou opções. É o hedge. Por quê? Agora a gente teve uma estabilidade. Quando eu digo estabilidade, pensa que nos últimos, desde dezembro, a gente teve picos ali de 320, 330 e a base aqui foi 295, ou seja, a gente teve uma pequena estabilidade. Nos últimos dias a arroba está ali travada nos 312, 310, 311, isso São Paulo, é claro, né? Ou seja, a gente está num momento de mais paz, um momento de mais tranquilidade em relação à arroba do boi. Nesse momento é um momento onde travar o preço fica mais barato, porque quando acontece igual está acontecendo com o café, essa alta, essa baixa toda hora, isso deixa o preço do travamento muito mais caro. Então aproveite para travar o seu preço da arroba do boi agora, inclusive com a VP Capital, com a VP Agro. Estou falando isso toda hora aqui, mas vocês já entenderam. Quer travar preço? A VP Agro, e para café não é o momento, mas para soja, milho e também boi é agora, porque depois quando o preço mudar, seja para cima ou para baixo, ó, se ferrou. Por quê? Porque, pensa comigo, se o preço subir e você tem que comprar bezerro, você vai comprar um bezerro muito mais caro, você poderia comprar mais barato. Se o preço cair e você tiver que vender o seu boi gordo, você também vai vender mais barato que deveria. Ou seja, trava o preço enquanto está estável. E agora, finalmente, indo para as notícias, né? A gente tem aí a Coamo, que é a maior cooperativa agrícola do Brasil, que anunciou um investimento de 3 bilhões de reais para a construção de um novo porto em Itapoá, no norte ali de Santa Catarina. Esse projeto, ele prevê 3 berços de atracação, com capacidade para movimentar 11 milhões de toneladas todos os anos. Além dos granéis agrícolas, o complexo terá terminais para combustíveis líquidos, fertilizantes e o GLP. Hoje, a Coamo já movimenta cerca de 5 milhões de toneladas por Paranaguá, ali no Porto do Paraná, né? Onde escoa soja, milho, trigo de 32 mil cooperados da Coamo. Caramba, é muita gente. Segundo o presidente, o Ayrton Galinari, o novo porto é a realização de um sonho e vai permitir para que negócios que hoje não conseguem ser viabilizados consigam ter essa viabilidade. E se o investimento da Coamo amplia essa infraestrutura brasileira, já no setor das aves, também temos notícias boas vindo do exterior. O Chile e a Arábia Saudita, 2 dos principais destinos da carne de frango brasileira, retiraram as restrições temporárias ali que foram impostas no primeiro semestre, que foi aquela questão da gripe aviária, né? Porque após esse foco de gripe aviária ser solucionado, agora os países voltam a comprar do Brasil e os números mostram sinais de recuperação. Em julho, o Brasil exportou quase 400 mil toneladas de frango. Isso é uma alta de 16,4% em comparação a junho. Ou seja, na virada do mês, com essa liberação, a gente teve um avanço de 16% na exportação. Apesar desse avanço, mercados importantes como China, que é muito grande,
União Europeia, Malásia, Canadá, Paquistão e Timor-Leste continuam com embargo total, sem comprar frango brasileiro. E se no frango os mercados começam a reabrir, já na carne bovina o cenário ganhou um novo protagonista, que é o México. O México ele ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o segundo maior destino da carne bovina brasileira. Esses dados segundo a ABIEC. Entre dia 1º e dia 25 de agosto, o Brasil exportou para os mexicanos 10,2 mil toneladas. Isso é o equivalente a 58 milhões de dólares. Já para os Estados Unidos, foram 7,8 milhões de toneladas, que totalizaram aí 40. Ou seja, o México comprou mais carne e pagou mais dinheiro por essa carne. Ou seja, nesse momento que o mercado americano não está comprando tanto carne bovina, principalmente pelo tarifaço 50% pela carne brasileira, o México ultrapassou aí facilmente. De janeiro a julho, o Brasil exportou quase 68 mil toneladas para o México, 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, o México vem crescendo já há muito tempo também, né? Isso de janeiro a julho. O crescimento dessa venda brasileira para o México coincide com a missão do vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele foi visitar o México buscando aí ampliar essas parcerias e reduzir os impactos dessas barreiras impostas pelos Estados Unidos. Apesar disso, a ABIEC faz questão de cobrar o governo. Os Estados Unidos continuam sendo um mercado muito estratégico, sem substituto. A gente está tentando outras pessoas ali, outros comércios como o México, mas ninguém paga tão bem quanto os Estados Unidos. Então a gente espera que esse movimento aí se resolva o mais rápido possível. E se o comércio internacional de carnes mostra essas oportunidades, a sustentabilidade no campo também ganha destaque, com uma nova iniciativa que aproxima aí a agricultura e a apicultura. Foi lançado nessa semana a cartilha Boas Práticas para a Integração entre a apicultura e sojicultura, fruto de uma parceria entre o Senar, a Embrapa e a BASF. Esse material reúne 3 anos de testes realizados no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, que tem um objetivo simples, é aumentar a produtividade de soja e do mel, garantindo a preservação de abelhas. E quais são os resultados? Os resultados são animadores. Segundo a Embrapa, a presença de abelhas pode elevar a produtividade da soja em média em 13%, chegando inclusive a 18% em alguns casos. Olha isso. Já para os apicultores, a produção de mel chegou a ser 3 vezes maior durante a floração da soja. Essa cartilha também alerta para o uso responsável de defensivos agrícolas, apontando como maior risco para os polinizadores ali, as abelhas. Esse documento está disponível gratuitamente no site do Senar e no aplicativo Senar Play. Então, no aplicativo Senar Play, quem já tem aí, vai conseguir ler todo esse material. E se no campo soja e mel também se mostram alinhados, quando a gente olha para o leite, né, no setor laticínio, a realidade da pressão de preços é forte. O preço do leite pago ao produtor voltou a cair em julho. Você aí que mexe com leite, talvez sentiu isso na pele. Segundo o CPEA, a média nacional desceu para R$ 2,62 o litro, uma queda aí de 1,1% em relação a junho e de 8,4% em relação a esse mesmo mês em 2024. A produção segue em alta, mas o consumo não acompanha, ou seja, estamos produzindo muito leite, estamos aumentando a produção, mas o consumo de leite não cresceu, tanto assim, a demanda não cresceu e não acompanhou, e isso abaixou os preços. De acordo com o IBGE, a indústria captou 6,5 bilhões de litros no segundo trimestre, um crescimento de 9,3%, quase 10% de aumento na demanda de um trimestre para o outro. Foi a primeira vez na série histórica que o segundo trimestre superou o primeiro. Por que isso? Porque tradicionalmente essa entre-safra a gente tem um pouco menos de leite porque tem menos chuva também. Só que dessa vez, mesmo com menos chuva, nós tivemos aí mais leite do que no trimestre de janeiro, fevereiro e março. Caramba! No acumulado do semestre, de janeiro até junho, a produção formal somou 12,9 bilhões de litros, alta de 6,2% em relação ao ano passado. Esse avanço ele foi impulsionado principalmente por investimentos dos produtores que aproveitaram essas margens mais favoráveis que vieram ali do final do ano passado e investiram. E os custos também colaboraram. Em junho foram necessários 25,7 litros de leite para uma saca de milho, que é o menor patamar desde outubro de 2025. Mas, mesmo assim, o mercado segue pressionando para as importações. De janeiro a julho, por exemplo, o volume caiu 5%, mas ainda é alto. Nos derivados do leite, o comportamento foi variado, tendo uma estabilidade para o leite UHT, queda para o leite em pó, ou seja, menos leite em pó se necessário, e alta para a mussarela, vendeu-se mais mussarela. Um reflexo disso nas dificuldades das indústrias ali de manter essa margem diante de muita oferta. Quanto mais leite, mais disponibilidade de oferta, e aí você tem os preços caindo. Então essas foram as principais notícias da semana. Obrigado aí pela audiência. Se você chegou até o final aqui, se inscreve aqui no canal, porque se inscrevendo você vai ter acesso a um monte de vídeo que a gente tem aqui. A gente tem podcast com muita gente legal, tem muitos vídeos sobre temas, histórias de empresas, e você vai ficar antenado e descobrindo aí, antes de todo mundo,
quando tiver grandes notícias do agronegócio aí, traduzindo para que você entenda, porque às vezes você lê algumas notícias e não dá para entender muita coisa. Aqui eu tento trazer da melhor maneira possível. Um abraço aí, e se você deixar o curtir, eu entendo que você gostou desse giro aqui. Um abraço e boa semana aí para vocês. Um abraço.